Amada Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do mesmo Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, que Jesus Cristo, Filho de Deus, é para nós. Jesus, nosso Salvador, enviado por Deus, a palavra de Deus enviada por Deus e se fez carne na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, para assim nos salvar de todo o pecado, a saber, todos aqueles que ouvem e que guardam os ensinamentos de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, a saber, todos os que creem e ouvem a palavra com obediência, permanece na prática da obediência da palavra de nosso Deus. Porém, nós convidamos, meus amados irmãos, vocês, para a gente ler e meditar mais uma vez na palavra de Deus. Dessa vez, um epístolo que um dos servos de Deus escreveu quando aqui na terra estava, para os Gálatas. O apóstolo Paulo escreve para os Gálatas e Deus assim permitiu que ficasse essa epístola registrada até os dias de hoje na Bíblia Sagrada, para a graça e o conhecimento de Deus enviado para nós, para que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus, através da própria palavra de Deus, que Deus assim nos enviou Jesus, enviou seus servos e assim formou a palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada e até hoje serve de salvação, a saber, a palavra de Deus para todos que crêem e obedecem, é salvação em Cristo Jesus. Porém, meus irmãos, nós temos um convite também para fazer a vocês. Sendo vocês tocados, se inscrevam nesse canal, ajude a gente a pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, através dos canais de comunicações. A comunicação foi Deus quem criou, foi Deus quem nos deu, porque tudo foi criado por Ele, pelo próprio Deus. E o povo de Deus usa os meios de comunicações para pregar a palavra de Deus e para, assim, pregar palavras boas de edificação, bons conselhos e, assim, nos instruir na graça e no conhecimento de Deus, desse Criador maravilhoso, desse Criador bondoso e misericordioso para todos, com os salvos nele, em Cristo Jesus, Filho de Deus. Palavra de Deus veio ao mundo para nos salvar através de Cristo Jesus. Meus irmãos, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 ao 26. Vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, dai-nos sabedoria, Pai, para a gente entender a sua palavra como realmente ela é. Envia, Pai, seu Santo Espírito, para nós aqui que estamos lendo e meditando. Dai-nos sabedoria, Senhor. Deus Criador amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também, através dele, de Cristo Jesus. Pai, nós te pedimos também por todos os ouvintes desse canal, por todos os ouvintes, que a sua comunicação seja de utilidade para usarmos para o benefício daqueles que são enviados por ti. Abençoa todos aqueles também que estão ouvindo e meditando a sua palavra através desse veículo de comunicação. Abençoa-nos, ó Deus, dai-nos sabedoria, abençoa nossos familiares e que todos sejam abençoados por ti. Em nome de Jesus, tudo nós te pedimos. Também em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Então, amados, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 ao 26. Assim nos diz a palavra de Deus, escrita por um grande servo de Deus na época e ungida pelo Espírito Santo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus através de seu Santo Espírito. Título da leitura: As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si,
para que não façais que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais obras praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Palavra de Deus, como a gente costuma dizer, sempre a gente costuma falar, e verdade é, palavras de Deus são infinitamente sábias. Palavras de Deus que se fez carne em Cristo Jesus são sábias, dignas da gente ouvir e crer, porque é poderosa a palavra de Deus para salvar, a saber, todos que ouvem e obedecem a palavra do Senhor. Eles saem da morte para a vida, no momento em que passa a obedecer a Deus, no momento em que passa a obedecer os ensinamentos de Cristo Jesus, a palavra de Deus que veio e se fez carne na pessoa de Cristo para nos salvar. Então, meus amados irmãos, aqui relata as obras da carne e os frutos do Espírito. Elas são oposições, elas se opõem. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Meus irmãos, é como Jesus falou, e verdade é, que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. O apóstolo Paulo deixa claro que quem pratica as obras da carne, que são contrárias à vontade de Deus, quem pratica tais obras não herdarão o reino dos céus. Mas quem morre para as obras da carne, para o velho homem, e nasce de novo pela água e pelo Espírito, para obedecer, passar a servir a Deus através dos frutos do Espírito, esses aí herdarão o reino dos céus. Como o próprio Jesus falou para Nicodemos, registrado está lá em João capítulo 3, num diálogo que Nicodemos foi ter com Jesus. E perguntou o que era necessário para ser salvo. Aí Jesus explica para ele, quando ele diz: Mestre, nós sabemos que tu vens da parte de Deus, porque quem fazem as obras boas que tu fazes, os milagres bons que tu fazes, só pode vir da parte de Deus. Aí é quando Jesus explica: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo pela água e pelo Espírito. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido da carne é como a palavra de Deus diz aqui, praticam as obras da carne, que são inimigas de Deus. Esses não herdarão o reino dos céus. Aí Jesus diz: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E para herdar o reino dos céus tem que nascer de novo pela água e pelo Espírito. Tem que morrer para as obras pecaminosas da carne, para os prazeres carnais, que são inimigos de Deus, para assim nascer a nova criatura, o novo homem, obediente à palavra de Deus, para servir a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, que são justamente aqueles que morrem para a vida pecaminosa, morrem para a prática das obras da carne, que são inimigas de Deus, e nasce o novo homem através do poder de Deus, para obedecer a palavra de Deus e para praticar os frutos do Espírito. Porque, meus irmãos,
a verdade e a mentira são opostas também. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Não tem outro caminho a não ser a verdade, a não ser a palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Jesus é o único caminho, a palavra de Deus, obediência e prática da palavra de Deus. Então esses são os que vão herdar o reino de Deus. De um lado, Paulo diz que os que praticam as obras da carne, que são inimigas de Deus, não herdarão o reino dos céus. E de um outro lado, Jesus explica que quem é nascido da carne é carne. E para herdar o reino dos céus, tem que nascer de novo. Claro, então para nascer de novo, tem que morrer a velha criatura pecaminosa para obter o novo nascimento através do Espírito. Em Cristo Jesus, do mesmo jeito que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por nós, assim também a gente tem que morrer para Cristo, através das obras pecaminosas, morrendo para as obras pecaminosas. Quando a gente repudia, odeia a vida pecaminosa e renuncia, morre para as obras carnais, que é a prática das obras que são contrárias a Deus, milita contra as obras do Espírito, os prazeres carnais. Quando a gente morre para esses prazeres, renunciam por amor a Jesus, por amor à palavra de Deus. Jesus disse que a gente pode até perder essa vida, sim, porque a gente morre para ela no momento em que a gente recebe do Espírito Santo o entendimento de que somos filhos de Deus e que a gente tem que praticar as obras, os frutos do Espírito. A gente tem que entrar no novo nascimento e praticar agora os frutos do Espírito que são orientados pela palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo Jesus, e praticar esses frutos. Morrendo para as obras carnais pecaminosas, nasce o novo homem para obedecer a Deus, para obedecer a palavra de Deus. Então, Jesus falou, está falado, de verdade é. Quem odiar essa vida pecaminosa, a prática das obras da carne que são contrárias a Deus, quem morrer para ela, essa velha criatura morrendo, a velha criatura que antes praticava as obras carnais, mas hoje odeia essa vida pecaminosa por amor a Cristo e hoje sai do mundo e passa a obedecer a Deus. A gente passa a ser filhos de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa, filhos e amigos de Deus, e passa a ser inimigos do mundo, porque a gente não concorda mais no novo nascimento, a gente não concorda mais com as práticas das obras carnais, que são as práticas mundanas, pecaminosas. E o Espírito que está nesse povo que nasce de novo, o Espírito Santo que está em nós, é maior do que o espírito do maligno que está no mundo. Aquele que está em nós, que é o Espírito Santo do Senhor, em nós, todos aqueles que nascem pela transformação da palavra de Deus, pela água e pelo Espírito, esses aí passam a ser filhos de Deus, selados com o Espírito Santo como filhos de Deus, escritos no livro da vida dos salvos, e passam a ser filhos e amigos de Deus e inimigos do mundo. Somos inimigos do mundo porque a gente não concorda mais com as obras pecaminosas do mundo, com as obras carnais que são inimigas de Deus. Bem-aventurado é aquele que nasce de novo pela água e pelo Espírito, porque esses herdarão sim o reino de Deus, como Jesus falou. Necessário vos é nascer de novo pela água e pelo Espírito, para herdar o reino dos céus. Meus irmãos, a carne para nada presta, mas o Espírito vivifica, assim falou Jesus, e verdade é. O homem que pratica as obras da carne, ele é um homem morto. Quando a gente nasce na primeira criatura, somos apenas criaturas de Deus, mas a gente nasce mortos em nossos pecados e delitos, mas temos que reencontrar vida e vida em abundância em Cristo Jesus, porque no primeiro nascimento o homem herda a morte que Adão e Eva, através do pecado, foi concedido a eles a morte e a morte de toda a humanidade através do primeiro casal, Adão e Eva. Através do pecado, da desobediência dele, veio a morte de toda a humanidade. Que o primeiro homem foi feito da terra, do barro, mas o segundo homem veio do céu. É o pão vivo que desceu do céu, é a palavra de Deus
que desceu do céu e se fez carne em Cristo Jesus, para nos tirar da morte, lá, da desobediência, que Adão e Eva desobedeceu a Deus, o primeiro homem terreno desobedeceu a Deus, e por causa dele toda a humanidade herdou a morte física e o distanciamento de Deus. Mas através do homem espiritual, o Filho de Deus que veio ao mundo, a palavra de Deus, nasce um novo homem para assim servir a Deus em espírito e em verdade. Porém, no momento que a gente crê e obedece, a gente morre para o mundo, para as obras pecaminosas do mundo, e nasce o novo homem para servir a Deus em espírito e em verdade, ensinamentos dados pelo Filho de Deus Jesus Cristo. E quem crê, no momento que a gente crê na palavra de Deus com o intuito de obedecer, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, como filhos de Deus. A saber, no momento que a gente crê e obedece o Evangelho da nossa salvação, no momento que a gente crê, nós somos selados com esse Espírito Santo que Jesus assim nos concedeu. O Espírito da verdade, que é quem nos ensina todos os ensinamentos que Jesus assim nos deu, através de seus ensinamentos, que foi a palavra de Deus que veio ao mundo através dele. E para isso, essa palavra de Deus que criou todas as coisas no princípio, a palavra de Deus, estava com Deus e era o próprio Deus. E através da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Mas devido à queda do homem lá no Jardim do Éden, a desobediência do homem, veio a morte física e a morte do distanciamento de Deus através da obediência do primeiro casal. Mas o novo nascimento a gente obtém através da água e do Espírito, através do conhecimento dado pelo Espírito Santo. Ele é quem nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que Jesus assim nos deu, para a gente entender que existe um Deus vivo, um Deus que nos criou e um Deus que a gente deve obediência e submissão a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E para isso, esses nascidos de novo, através do poder de Deus, através da palavra, eles são lavados e remidos no sangue de Cristo, para adorar o próprio Deus em espírito e em verdade. E nesse momento, nós somos ressuscitados em Cristo, como diz esse grande servo de Deus em outras epístolas. Na velha criatura, nós, seres humanos, a gente nasce mortos em nossos pecados e delitos. Mas através do novo nascimento em Cristo Jesus, Deus nos ressuscita através de Cristo, através do crer, através da fé, que é um dom de Deus, e que nenhum homem pode se vangloriar no novo nascimento. Porque o novo nascimento não é mais da vontade do varão nem da varoa, o novo nascimento não é da vontade da carne nem do sangue, mas é um novo nascimento espiritual, como diz a palavra de Deus. Alegra-te, ó estéril, que não darás a luz nem sentirás dores de parto. No primeiro nascimento, todo ser humano, a gente teve uma mãe segundo a carne e o sangue, que sentiu dores de parto por nós. A gente, na segunda carne e o sangue, a gente teve uma mãe que deu a luz a gente, para a gente vir ao mundo. Foi da vontade do varão e da varoa, porque fomos gerados no primeiro nascimento da carne e do sangue, através de nosso pai e de nossa mãe, em um leito, e através do santo matrimônio. Mas nesse primeiro nascimento, nós somos somente criaturas de Deus e filhos da carne e do sangue, como Jesus disse. Quem é nascido da carne é carne, é filho da carne, mas os que são nascidos do Espírito é Espírito, são filhos de Deus. Para obter o segundo nascimento, a gente tem que Deus usar de misericórdia conosco, porque não é da vontade do varão, nem da varoa, nem do homem, nem da mulher, como o próprio Deus disse. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E Deus é soberano, Deus é criador, Ele tem misericórdia, Ele usa de misericórdia para todos aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro,
para todos aqueles que são salvos no seu amado Filho Jesus Cristo, aquele que o próprio Deus enviou sua palavra ao mundo e através de Cristo essa palavra se fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Quem crê e obedecer a palavra de Deus passa a ser filhos de Deus, obedientes aos frutos do Espírito, praticantes dos frutos do Espírito na nova criatura. Porque para que isso aconteça, tem que acontecer a vontade de Deus nos filhos dele, nos salvos em Cristo, naqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tem que ser ovelhas. Ovelhas é o povo de Deus. Cabritos não faz parte do povo de Deus. Tem que ser, para nascer de novo pela água e pelo Espírito, tem que ser trigo, que é a planta que o Pai plantou. E Jesus traz, na alegoria contada por João, Jesus traz consigo para juntar o trigo da eira, uma pá. Ele junta o trigo, limpa a palha e leva para Deus o trigo, que é a plantação que Deus plantou. Porque o trigo que Deus plantou produz frutos. A fruta que o Pai plantou, disse Jesus, e verdade é, produz frutos. Mas a fruta que o Pai não plantou, essa não prospera. Essa será a árvore que não dá fruto, foram as árvores que o Pai não plantou. E quem são essa árvore? O joio. O joio são os filhos do maligno. Então não produz frutos. No dia da segunda vinda de Cristo, esse joio vai ser atado em feixe e lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, onde já está o pai do joio, a besta e o falso profeta. Porque não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, isso não são filhos de Deus, porém vão ser lançados no lago do fogo, devido a eles serem joios, planta que o Pai não plantou. Mas o trigo, Jesus traz a pá. Para o joio, Jesus tem um machado para ser cortado pela raiz toda árvore que não dá fruto, que é o joio, vai ser lançado no lago de fogo. Mas toda árvore que dá fruto, que é o trigo que Deus plantou, Jesus traz a pá para juntar e levar para a glória. Assim é e não pode ser diferente, porque assim narra a palavra de Deus. E a palavra de Deus verdade é: quem pregar fundamentado na palavra de Deus, bem-aventurados são, porque são enviados de Deus para pregar. Ai daqueles que pregam dogmas humanos, ai daqueles que pregam mentiras do ser humano que não tem fundamento bíblico. Ai daqueles que pregam dogmas de religiões, daqueles que pregam doutrinas e preceitos de homem que você procura na palavra de Deus e não tem fundamento, porque são ensinamentos de homens. Mas bem-aventurados são aqueles que são enviados por Deus, como a própria palavra diz. E se não tiver quem pregue, como ouvirão? Se Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele, mas para ouvir tem que ter quem pregue, tem que ter os enviados de Deus, para poder as ovelhas de Deus conhecer a voz do Mestre, a voz do pastor, Jesus Cristo, único pastor, que vai formar esse único rebanho para conduzir essas ovelhas para a glória de Deus, a saber, todos aqueles que ouvem e que obedecem a palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Esses têm ouvidos para ouvir, porque são concedidos por Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. No segundo nascimento, como a gente falou, é da vontade de Deus, é dom de Deus, é através da fé. Pela graça sois salvos, para que nenhum ser humano se vanglorie, mas é da vontade de Deus. Pela graça sois salvos, através da fé, que é um dom de Deus, que Deus dá para o povo dele se salvar e crer na palavra dele, passar a obedecer e lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para a honra e glória do Pai, e para a honra e glória do seu povo, que também passam a ser limpos no sangue de Cristo, e pela misericórdia de Deus, pela graça, somos salvos. Não é mérito humano, é graça, misericórdia e amor da parte de Deus, para com todos os salvos em Cristo Jesus, nosso eterno Senhor e Salvador, concedido por Deus. A paz do Senhor, meus irmãos,
comigo esteja e com todos vocês também. Deus abençoe a todos vocês e os seus descendentes, seus familiares, e que a glória e a honra seja para o nosso Deus, nosso único Pai, nosso único Criador, nosso único Salvador, Jesus Cristo, que Deus nos concedeu. Amém.